Essa farinha não é cara, dá para fazer um montão de coisa que é a farinha de banana verde. Farinha de banana verde. Mentora, e banana pode? A verde pode. Não que a outra não possa, é outro tema. Mas a farinha de banana verde. Você compra, faz em casa e dá para fazer um monte de coisa, Rainha. Tem um monte de receita, é só você colocar no Google, olhar, tem que avaliar o que tem na composição geral, mas a farinha de banana verde é um excelente substituto. Ela contém um tipo de substância que chama amido resistente, ou seja, aquela molécula ela está presa. Esse amido resistente faz o quê? Olha, ele já começa por aí. Serve de probiótico para as bactérias. Imagina que a tua flora intestinal está toda desequilibrada, está uma bagunça, está uma zona. E aí você fala, mentora, então se eu colocar na minha alimentação, no meu dia a dia, em alguma receita que eu vou buscar a partir de hoje, a farinha de banana verde que eu posso fazer na minha casa, ó, você pode fazer. E pode buscar as receitas. Eu vou estar nutrindo as minhas bactérias. Ó, sim, você vai estar nutrindo. Quando você nutre as suas bactérias, o que você faz é aquele equilíbrio. Quando você faz o equilíbrio entre as bactérias do bem e as bactérias do mal, que as do mal estão lá, elas fazem parte. O que vai acontecer? Aquele estufamento já vai melhorar. Então, você está... Não adianta tomar Lufital é perda de tempo. Então, você tem uns que nós chamamos de pré-biótico, que é a farinha que tem o amido do bem, tá? É importante falar que é um amido resistente, porque tem outros amidos que vão nutrir as bactérias do bem. Então, só aqui você já tem uma solução para equilibrar. Então, acabou? Não. Tem muita fibra. O que a fibra faz? Fibras. Retardo e esvaziamento. Então, tudo que você ingere vai mais devagar. Tudo que você ingerindo indo mais devagar te dá o quê? Ativa teus mecanismos de saciedade. Então, você não vai comer compulsivamente. Você não vai comer além do que você precisa. Porque o além vai fazer o quê? Teu corpo tem que guardar o além. E esse além vai para onde? Para a barriga, rainha. Então, ajuda nos mecanismos de fome de saciedade. Que mais? Intestino preso. Você está tendo equilíbrio das tuas bactérias. Você está nutrindo essa flora. Qual que é a tendência? O intestino ruim melhorar. Seja o meu, que era fezes moles, e seja aquele intestino obstipado, fezes duras. Claro que você tem que tomar água, né, rainha? Tem que tomar água. Eu nem entro na questão da água, porque, para mim, se você está aqui comigo, a água já faz parte. Então, tem que ter uma boa hidratação. Que mais que é interessante? Que mais que é interessante quando você come essa farinha? Ela ajuda na glicemia. Ah, então, quando você está ingerindo, seja a farinha de trigo, seja, vamos para o outro alimento que eu citei, seja o leite de vaca, esses alimentos têm um impacto na tua insulina? Tem. Qual o problema da insulina alta? Insulina alta, nós precisamos de insulina. Se torna um hormônio inflamatório, está muito relacionado ao aumento de risco. Estou no outubro rosa, por isso que eu estou falando para câncer de mama. Mas, quando você ingere uma fibra que retarda o esvaziamento, que diminui teus picos de insulina, você faz o quê? Um controle da tua insulina. Então, você que faz pico de insulina, que tem hemoglobina glicada alta, que tende a ter insulina para mais, o que acontece? Você tem uma absorção lenta do que você está ingerindo, diferentemente do glúten e diferentemente do leite de vaca, que faz pico de insulina. Pico de insulina é igual a acúmulo de gordura. Você dá muito, que é o que eu falo, uma overdose de carboidrato, no momento que o teu corpo não consegue lidar, o que você faz? Você acumula, você não emagrece, rainha. Você engorda, a barriga vai se criando. Que mais? Do diabetes eu já falei. Já falei da microbiota. Outra coisa que é importante. Nosso intestino, ele é considerado uma coisa muito legal. O intestino é considerado o nosso segundo cérebro. Por quê? Porque ele tem milhões de neurônios. Então, é muito interessante. Por que também o intestino? Ele produz neurotransmissor. Olha que interessante. Nem tinha lembrado disso para pôr aqui para vocês. Mas o intestino é o órgão que produz serotonina. Sabe aquela tua deprê,
estou caída, estou desanimada. Até muitas vezes não dorme bem, porque a serotonina é um neurotransmissor que é precursor da melatonina. Então, até o teu estado de humor pode estar relacionado a uma flora intestinal desequilibrada, rainha. Outra coisa que ajuda muito, o nosso intestino é a nossa maior barreira imunológica. Está ali, é o primeiro órgão que defende. Pensa que as tuas porteiras se abriram. Por quê? Por toda a agressão de anos e anos, da alimentação, de remédios, de álcool e de tudo mais. E a porteira abriu, agora você tem que fechar a porteira. E para você fechar a porteira, primeiro você tem que tirar. Nós chamamos isso na ortomolecular da técnica dos 4 R's. Por isso que não adianta você só falar, mentor, então eu posso usar sem retirar? Não vai funcionar, porque você vai estar agredindo. O primeiro R é o retirar. Agora você está fazendo o quê? Repovoando. Repovoando com o quê? Com um alimento que vai aumentar como fibra prebiótica as tuas bactérias. E se você coloca esse alimento e retira o outro, rainha, com todos esses benefícios, buscando receita, ó, tem receita de bolo, tem receita de panqueca, pode engrossar caldos, tem muita receita de biomassa de banana verde. Da farinha, na verdade, eu estou falando estou usando o termo farinha, porque eu tiro uma farinha, coloco outra farinha. Então, tem que estar claro a importância, mentor, eu tirei esse, o que eu ponho no lugar? Tem outras? Tem, mas eu estou direcionando para te falar do quão importante é a farinha da banana verde para a tua saúde como um todo. E, consequentemente, rainha, baixando a insulina, baixando a inflamação, o que vai acontecer? Você desinflamando, você vai emagrecer. Olha que interessante. Eu faço a escolha certa, eu coloco, eu retiro, eu desinflamo, eu emagreço, eu acabo com a barriga da menopausa. Uau! Qual que eu trouxe aqui para vocês? Porque é o que eu uso. Eu uso leite de coco. Eu não tomo leite de vaca e uso leite de coco, para quem gosta de leite. O leite de coco, por que eu gosto? Primeiro, qualquer leite vegetal. Mas tem leite que não é interessante. Por exemplo, um leite de arroz. Se o arroz não é interessante, porque ele vai fazer pico para o dia a dia, o leite de arroz também não vai ser interessante. E o de soja, mentor, o soja tem a questão da inflamação. Então, é um alimento que eu sempre recomendo reduzir do dia a dia. Por que eu já estou falando alguns que vocês podem pensar. Eu escolho o leite de coco. Poderia ser o de amêndoas? Poderia também. Mas eu selecionei para vocês o de coco. Primeiro, os leites vegetais, como regra, não tem a lactose. E o problema não é a lactose, porque a lactose é apenas o carboidrato do leite. Então, se você toma uma enzima, você digere e está tudo bem. Se você tolera um copinho, está tudo bem. O problema que eu trago para vocês é a proteína. Não tem a proteína. Não tem a proteína vegetal, é outra proteína. Então, você não tem a lactose para os intolerantes, mas você não tem a caseína. Então, você já não tem isso aqui. Uau, já melhorou. Mas tem mais benefícios se eu falo do coco? Sim. Equilibra a flora intestinal. Então, eu tenho algo a mais. Os benefícios do coco no sentido de flora intestinal, fantástico. Que mais? Que mais que tem no leite de coco? Ah, isso aqui é muito bom. Contém 2 ácidos, o ácido láurico e o ácido caprílico, que são importantes para quê? Para o nosso sistema imune. Da mesma forma que a biomassa de banana verde. E outra coisa, coco, né, que tem gordura e é gordura boa, dá saciedade. Tudo que te dá saciedade, mentor, eu tomei, eu estou saciada. O que acontece? Você para de comer. Quando você para de comer, se o seu corpo precisa, se você está saciado, ele usa reserva. Onde está a reserva? Onde está a reserva? No alho. Então, ele vai tirar o alho, ele vai começar a consumir o alho, ele vai girar a quebra daquela gordura que está armazenada no seu corpo, que está te gerando inflamação. A gordura, ela tem que entrar, ela está no nosso corpo porque nós evoluímos com épocas de escassez, o nosso corpo aprendeu a guardar. Só que nós guardávamos e queimávamos, era por um curto tempo. Então, isso não nos lesava. E agora não, a gordura fica cronificada aí e quer nos convencer que isso é normal,
que é assim mesmo, que é da menopausa, que você vai envelhecer com essa barriga. É mentira, rainha. É mentira. Você tem que trazer isso, que isso é uma grande mentira e que você também consegue. Eu nem troquei aqui, ó. Eu estou falando do leite de coco. Então, eu vou repetir, porque aqui, só para ficar, eu não coloquei. Não tem lactose, não tem caseína, tem o ácido láurico e o caprílico, dá saciedade, te nutre, melhora teu sistema imunológico e te ajuda a emagrecer. Uau, é o leite. É o leite. Eu compro o meu pronto, tá, rainha? Mas tem como fazer o seu leite também. Eu não faço porque eu não tenho tempo para fazer. E como eu tomo pouco, eu compro já como se fosse um de vaca, que tem da indústria aí, uma latinha. Ó, duro eu uso no meu café, da minha preferência. Aí você tem que buscar a tua preferência, rainha. Então, minha sugestão para você: substitua o leite de vaca por um leite vegetal. Não é todo leite vegetal, ele não é todo igual. A minha sugestão fica para você, por enquanto, até então, entre o leite de amêndoas, mas eu ainda prefiro o leite de coco. Por quê, mentora? Por que você prefere? Porque o carboidrato é menor. Então, se eu quero reduzir a minha ingesta de carboidrato, até no leite eu presto atenção. O de amêndoa já tem um pouco mais de carboidrato. É ótimo? É. Tá? Vai fechar a tua conta? Vai. Você vai aprender do seu jeito. E o terceiro, para fechar, que nós estamos falando de barriga estufada, muitas já conhecem, é o kefir. O que é o kefir também? Você pode fazer. Por que eu coloquei kefir de água? Porque tem kefir de leite e kefir de água. O que é o kefir, né? O kefir ele entra como um plus. Tem que ver se você se adapta. Tudo se você se adapta, Rainha. Como um plus para nutrir, para equilibrar mais ainda a tua flora intestinal. Por quê? O que eu estou falando para você? Que a flora intestinal desequilibrada faz o quê? Estufa a barriga. Que a flora intestinal desequilibrada, associado a outros alimentos inflamatórios, cria mais bactéria do mal. Essas bactérias morrem, elas geram substâncias. Eu não falei o nome da substância, mas eu vou falar agora. Se chamam LPS, lipopolisacárides, que entram no intestino vazado, no intestino hiperpermeável, vão lá e te trazem uma série de sintomas. Então, o que eu estou fazendo? O que você está fazendo? Fechando, porque você tirou, e agora você está repovoando. E o kefir entra nesse repovoar. Por que eu coloco o de água? Porque no kefir, as bactérias do kefir começam a consumir o quê? Os carboidratos. Então, já não tem, que é interessante. Se for do leite, consome a lactose, interessante. Só que ainda fica, elas não conseguem consumir toda a proteína. Então, se você tolera alguma coisa do kefir de leite e fica bem, é aquilo que eu falei da tolerância, mas eu estou buscando que nós possamos tirar a proteína do leite. Então, eu coloco como sugestão o kefir. É uma composição de leveduras e bactérias do bem que equilibram. Não tem, como regra, o kefir de água não tem caseína, não tem a lactose, melhora a tua flora intestinal, melhora o teu trânsito intestinal, rainha, ajuda no intestino preso, ou seja, só te traz benefício. Ajuda no combate à inflamação intestinal, porque a inflamação intestinal é o gatilho para inflamação abdominal, que é a barriga da menopausa. E isso é um foco que está ali fazendo o quê? Afetando o teu corpo como um todo. Nós não temos que olhar em você para a barriga da menopausa como algo isolado, Rainha.